Você já orou tanto que desistiu de esperar resposta? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Quinta-feira. E eu preciso te contar algo sobre respostas de oração que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Tem gente que parou de orar porque cansou de pedir e não receber. Que bateu em todas as portas do céu e todas pareciam trancadas. Que gritou, chorou, implorou, mas só ouviu silêncio. E agora você está aqui, com o coração cansado, a fé abalada, duvidando se vale a pena continuar orando. Mas e se eu te disser que Deus não respondeu ainda porque a resposta que Ele preparou é tão grande que precisava de tempo para ser construída? E se justo hoje, nesta quinta-feira, for o dia que Deus escolheu para responder aquela oração que você já tinha desistido? E se a demora não foi esquecimento? Foi preparação? Se você chegou até aqui, deixa esse like agora e inscreve-se no canal, porque o que vem a seguir vai renovar tua esperança. Respira fundo comigo. Eu sei exatamente como é orar a mesma oração todo dia e não ver nada mudar. Você pede pela cura e a dor continua. Você pede pela provisão e a falta permanece. Você pede pela restauração e o relacionamento continua quebrado. Você pede pela libertação e a pessoa continua presa. E cada dia que passa sem resposta, vai matando um pouquinho da tua fé. Vai construindo um muro de descrença entre você e Deus. Até que chega um ponto que você nem sabe mais se Deus te ouve. Você continua orando por hábito, por religiosidade, mas sem expectativa real de que algo vai mudar. Quantas vezes você já se pegou orando sem fé? Só repetindo palavras porque é o que você deve fazer, mas por dentro pensando que não adianta? Quantas vezes você já questionou, Deus, tu estás me ouvindo? Por que não respondes? O que mais eu preciso fazer? Quantas vezes preciso pedir a mesma coisa? E o silêncio de Deus dói mais que qualquer não. E tem aquele tipo de dor que é pior ainda. Quando você vê Deus respondendo à oração dos outros mas não a sua. Você vai na igreja, e todo mundo testemunha milagre. Todo mundo recebeu cura. Recebeu emprego. Recebeu casa. Recebeu carro. E você? Você continua na mesma situação. Orando as mesmas coisas. Esperando as mesmas respostas que não vêm. E vem aquela sensação terrível de que Deus tem favoritos. De que Ele ouve uns mas não ouve você. De que você fez algo errado e por isso não merece ser atendido. Tem gente que por causa disso se afastou de Deus. Que decidiu que se Ele não responde não adianta orar. Que se Ele age na vida de todo mundo menos na sua, é porque Ele não te ama. Como ama os outros. E você fica ali. Entre continuar orando sem fé, ou parar de orar de vez. Entre insistir numa relação que parece unilateral ou desistir porque cansou de falar sozinho. E a amargura vai tomando conta. A decepção vai crescendo. E você vai perdendo aquela expectativa boa de acordar e pensar, hoje Deus vai responder. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com tudo. E se a resposta já está a caminho, mas você vai desistir justo agora? E se Deus já liberou a bênção, mas você vai parar de orar 3 dias antes dela chegar? Porque a verdade é essa. Toda oração feita dentro da vontade de Deus é respondida. Sempre, sem exceção. O problema não é se Deus vai responder. O problema é quando e como. E você quer que seja agora. Do jeito que você imaginou. Mas Deus responde no tempo dele. Do jeito dele. E às vezes a resposta demora, não porque Deus se esqueceu. Mas porque Ele está preparando algo muito maior do que você pediu. Você pediu emprego. Deus está preparando empresa. Você pediu cura. Deus está preparando restauração completa. Você pediu casa.
Deus está preparando o palácio. Mas essas coisas grandes levam tempo. Não dá para fazer da noite para o dia. E se você ouve nos comentários quanto tempo faz que você está orando pela mesma coisa? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Escreve aí porque hoje pode ser o dia da tua resposta chegar. Agora escuta o que está escrito em Lucas, capítulo 18. Jesus contou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Tinha uma viúva que batia todo dia na porta de um juiz, pedindo justiça contra seu adversário. E o juiz era injusto. Não temia a Deus. Não respeitava homem nenhum. Mas a viúva insistia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Até que o juiz disse: mesmo eu não temendo a Deus nem respeitando o homem, porque essa viúva me incomoda, vou fazer justiça para ela. Senão ela vai acabar comigo de tanto insistir. E Jesus disse algo revolucionário: se até um juiz injusto atende quem insiste, quanto mais Deus, que é justo e te ama, vai atender quando você clamar? E aí vem a pergunta que Jesus fez e que eu faço para você agora. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele não perguntou se vai achar religião, se vai achar gente que vai na igreja. Ele perguntou se vai achar fé. Fé que insiste. Fé que não desiste. Fé que bate até a porta abrir. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu e que está na Bíblia. Tem uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. 12 anos sangrando sem parar. Ela tinha gastado tudo com médicos e só piorou. Mas o pior não era a doença. Era o isolamento. Pela lei judaica, ela era impura. Não podia tocar em ninguém. 12 anos sem um abraço. 12 anos sozinha. Ela já tinha orado 1000 vezes. Já tinha ido em todos os médicos. Já tinha perdido a esperança. Mas aí ela ouviu que Jesus estava passando pela cidade. E dentro dela nasceu uma última fagulha de fé. Se eu apenas tocar na roupa dele, serei curada. Ela nem ia pedir. Nem ia se apresentar. Só tocar. Então ela foi. No meio da multidão. Empurrando. Se espremendo. Se arrastando. Ela não podia estar ali. Estava contaminando todo mundo. Mas ela não ligou. Era sua última chance. E quando conseguiu se aproximar, esticou a mão e tocou na borda do manto de Jesus. Só um toque. E na mesma hora sentiu no corpo que tinha sido curada. Mas ela não disse nada. E embora escondida. Curada. Em silêncio. Só que Jesus parou. No meio de toda aquela multidão ele parou e perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos acharam absurdo. Mestre, tem 1000 pessoas te empurrando, e você pergunta quem te tocou. Mas Jesus saiu procurando, porque ele sentiu que tinha saído o poder dele. E a mulher, tremendo, se apresentou. E Jesus disse algo lindo: filha, tua fé te curou. Repara. 12 anos ela orou, e nada. 12 anos ela buscou médicos, e nada. Mas um toque em Jesus resolveu tudo. Sabe por quê? Porque ela não desistiu. Porque mesmo depois de 12 anos de decepção, ela deu mais uma chance. Ela tentou mais uma vez. Ela acreditou mais um dia. E o dia que ela não desistiu, foi o dia do milagre. Então te pergunto, você vai desistir agora? Depois de tanto tempo orando. Você vai parar justo quando a resposta pode estar chegando? Porque eu te garanto, o dia que você desiste, pode ser o dia anterior ao milagre. Sabe qual é teu problema? Tu está tão acostumado com o não, que não consegue mais acreditar no sim. Tu orou tanto e não recebeu que quando Deus finalmente responder tu, nem vai reconhecer como resposta. Porque tu espera que a resposta seja do jeito que tu imaginou.
Tu pediu emprego e espera ser chamado para a entrevista. Mas Deus vai abrir teu próprio negócio. Tu pediu cura e espera que a dor suma. Mas Deus vai te dar força para viver com a dor até a cura chegar. Tu pediu casa e espera ganhar na loteria. Mas Deus vai dar sabedoria para juntar o dinheiro aos poucos. A resposta pode estar vindo, mas tu não reconhece porque não é do jeito que tu imaginou. Então, abre teus olhos. Presta atenção nas pequenas mudanças. Nas oportunidades que aparecem. Nas portas que se abrem. Nas pessoas que chegam. Porque às vezes Deus responde de forma tão sutil que quem não está atento, não percebe. Mas Ele está respondendo. Está agindo. Está movendo. Eu vou te dizer exatamente o que Deus vai responder hoje. Aquela oração que tu faz há anos pela cura. Hoje Deus está liberando a cura. Pode não ser instantânea, mas o processo começou. Aquela oração que tu faz pela provisão. Hoje Deus está abrindo portas financeiras. Pode não ver ainda, mas está acontecendo. Aquela oração que tu faz pelo filho perdido. Hoje Deus está tocando no coração dele. Pode não voltar hoje, mas o retorno começou. Aquela oração que tu faz pela restauração do casamento. Hoje Deus está quebrando dureza de coração. Pode não reconciliar hoje, mas o processo iniciou. Aquela oração que tu faz pela oportunidade de trabalho. Hoje Deus está preparando o encontro certo. Pode não ser contratado hoje, mas a porta se abriu. Tudo que tu pediu, e que está dentro da vontade de Deus começou a se mover hoje. Hoje, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, o céu se moveu. O decreto saiu. A resposta foi liberada. Agora é questão de tempo para manifestar. Eu profetizo sobre tua vida agora. A oração que parecia não ser ouvida, foi ouvida desde o primeiro dia. A súplica que parecia cair no vazio subiu até o trono de Deus. O clamor que tu achava que era ignorado, foi registrado no livro dele. E hoje Deus assinou a resposta. Hoje, Ele liberou a bênção. Hoje Ele mandou o anjo com a solução. E nos próximos dias, semanas, tu vai começar a ver as coisas mudarem. Não de uma vez, mas progressivamente. Um sinal aqui. Uma porta ali. Uma oportunidade acolá. E tu vai perceber, Deus está respondendo. Ele não me esqueceu. Ele estava trabalhando nos bastidores o tempo todo. Então não desiste agora. Não para de orar justo quando a resposta está vindo. Continua clamando. Continua acreditando. Continua batendo. Porque a porta que tu está batendo há tanto tempo, está prestes a se abrir. Nesta quinta-feira, o dia da tua resposta chegou. Recebe isso agora. Tem algo que a Bíblia diz em Isaías 55, que eu preciso que entre fundo no teu coração. Hoje, Deus disse, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Realizará o que desejo. Cada oração que você fez, foi uma semente plantada no céu. E semente não volta para a mão de quem plantou. Ela vai para a terra. Desce fundo. Fica no escuro por um tempo. E então brota. Tu está vendo escuridão. Mas o que parece escuridão, é só a semente ainda embaixo da terra. Crescendo. Se formando. Se preparando para explodir em vida. A tua resposta não sumiu. Está crescendo. Eu preciso ser honesto contigo porque te respeito. Nem toda oração é respondida com sim imediato. Às vezes, Deus diz, não ainda. E isso não é rejeição. É proteção. Tem coisa que você pediu que, se Deus tivesse dado na hora que você queria, teria te destruído. Você não estava pronto. O terreno não estava preparado. A bênção teria virado maldição nas suas mãos. Então ele esperou. Trabalhou em você antes de trabalhar pela você.
Moldou o caráter antes de entregar a conquista. Porque Deus não quer só te dar o que você pediu. Ele quer que você seja capaz de carregar o que Ele vai te dar sem ser esmagado pelo peso. O tempo de espera não foi punição. Foi formação. Sabe qual foi a oração mais poderosa que Jesus fez? Não foi uma oração longa, elaborada, cheia de palavras bonitas. Foi uma oração de 3 palavras. Não a minha vontade, mas a tua. No jardim do Getsêmani, com suor de sangue escorrendo pelo rosto. Com a morte chegando, ele orou assim. E essa oração mudou a história da humanidade. Tem momento na vida em que a oração mais poderosa que você pode fazer não é repetir que você quer, mas soltar o controle e dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. E essa entrega, longe de ser derrota, é o momento exato em que o céu pode finalmente agir sem limitação. Enquanto você espera a resposta, Deus não quer que você fique parado em modo de stand-by, esperando o milagre cair do céu. Ele quer que você haja com fé, que você prepare o terreno para a bênção que ainda não chegou. Se você orou por emprego, atualize o currículo. Se você orou por cura, cuide do seu corpo. Se você orou por restauração no casamento, dê o primeiro passo. Se você orou por provisão, administre com sabedoria o pouco que tem. Fé sem obras é morta. Não é que as obras vão produzir a resposta. É que as obras demonstram que você acredita que a resposta está vindo. É você agindo como se o milagre já fosse certo. Na Bíblia tem uma cena que abre os olhos para o que acontece nos bastidores das tuas orações. Daniel orou e jejuou por 21 dias sem receber resposta. 21 dias de silêncio. 21 dias sem ver nada mudar. E no 21º dia, apareceu um anjo e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida. Mas houve uma batalha espiritual que me atrasou. Teu pedido foi liberado no primeiro dia. Chegou até você no 21º. Isso muda tudo. Significa que enquanto você está aqui, na terra, sem ver resposta, pode estar acontecendo uma batalha invisível para garantir que a tua bênção chegue. E o que te mantém firme nessa espera é justamente a oração contínua. Eu sei que tem gente aqui que está no limite, que não é mais questão de fé abalada. É questão de sobrevivência. Você está orando porque é a última coisa que te resta. Porque não tem mais força. Porque você já tentou tudo, e Deus é a única opção. E eu quero te dizer, é exatamente aí que Deus age. Não quando você está forte e cheio de fé, mas quando você está vazio, quebrado, sem saída, porque é quando você está completamente vazio que Ele pode te encher completamente. Deus não se afasta da tua fragilidade. Ele se aproxima. Ele diz em Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos fortes, dos quebrantados. Você está exatamente no lugar certo. Talvez chegou a hora de você mudar a forma como está orando. Não o que você pede, mas como você pede. Você tem orado com ansiedade ou com fé? Tem chegado diante de Deus com cobrança ou com confiança? Tem repetido o pedido como alguém que não acredita que foi ouvido ou como alguém que já sabe que a resposta está a caminho? Paulo disse: não sede ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças. Com ação de graças. Isso significa agradecer antes de ver. Significa orar como se já tivesse recebido. Não porque você está fingindo, mas porque você genuinamente acredita que Deus é fiel. Tenta isso hoje. Muda o tom da tua oração. De pedido desesperado para agradecimento antecipado. Quando a resposta finalmente chegar, e ela vai chegar,
você vai entender por que demorou tanto. Porque a espera não foi só sobre a resposta. Foi sobre o que a espera produziu em você. Paciência, caráter, fé madura, dependência real de Deus. Você que entrou nesse período de espera como uma pessoa vai sair como outra, mais firme, mais profundo, mais capaz de carregar o que vem. A crise não foi para te destruir, foi para te construir. E quando você estiver do outro lado, olhando para trás, você vai agradecer pela demora, porque vai perceber que em cada dia de espera, Deus estava esculpindo a melhor versão de você. Eu quero que você repita isso agora, em voz alta. De onde você está? Repete comigo. Senhor, eu creio que tu me ouves. Eu creio que minha oração não caiu no vazio. Eu creio que tu estás trabalhando nos bastidores da minha vida. Eu escolho não desistir. Eu escolho não parar de crer. Eu escolho continuar batendo, continuar clamando, continuar esperando com fé. A minha resposta está a caminho. O meu milagre está se formando. E quando ele chegar, toda a glória será tua. Em nome de Jesus. A espera acabou. A virada começou. O céu se abriu sobre a minha vida hoje. Eu recebo. Eu creio. Eu agradeço. Amém. Antes de você sair daqui, eu preciso te pedir uma coisa. Escreve nos comentários o nome daquela situação pela qual você tem orado. Não precisa contar tudo. Só escreve: cura, emprego, família, restauração, provisão. E a gente vai orar junto por cada pedido que aparecer aqui. Porque quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. E essa comunidade toda vai se unir em oração por você hoje. Além disso, se essa mensagem tocou no teu coração, compartilha com alguém que também está no limite da fé. Porque pode ser que essa palavra chegou até você hoje justamente para que você a leve a alguém que está prestes a desistir. Você pode ser um instrumento de Deus para guardar a fé de outra pessoa.